Amados irmãos e irmãs, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Quero expressar minha gratidão a Deus, tributar a Ele a minha adoração, meu louvor, pela oportunidade de estar aqui na abolição de número 4, com o pastor Eli, o nosso anfitrião e o coordenador deste setor, os demais obreiros e pastores. A minha satisfação de servir ao Senhor no Ministério do Ensino e louvar a Deus pelas vidas do pastor Fábio Henrique, do pastor Márcio Tarciso, que são os nossos diretores do Centro de Estudos Teológicos da Assembleia de Deus em Mossoró, do qual eu tenho a alegria de fazer parte. E dizer aos irmãos que nós fomos convidados esta noite para ministrar a respeito do tema a ação social da igreja. Então, contextualizando os irmãos que estão acompanhando os estudos ao longo da semana, nós estamos enfocando as várias faces, ou os vários campos de atuação da igreja. E hoje a nossa meta, o nosso objetivo é mostrar que a igreja, como instituição, corpo de Cristo, tem uma responsabilidade também social. E para isso, eu gostaria de partir de um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 4, e a partir do versículo 16, a versão que eu tenho comigo é a Nova Tradução na linguagem de hoje, mas não é muito diferente da que você tem aí com você, e você pode nos acompanhar. Lucas capítulo 4, versículo 16, que diz: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos tratar a respeito da ação social da igreja, e eu gostaria de começar identificando e constatando que a pobreza ela é real e que a pobreza existe. O próprio Senhor Jesus declarou de forma constatativa, ou ele constatou, que os pobres existiam e que sempre nós teríamos pobres no meio de nós. Isso, Jesus não estava respaldando a pobreza, também não estava acatando a pobreza como se fosse algo com o qual nós devêssemos nos acostumar. Mas ele estava dizendo que ela é real, ela existe, e para nós que somos cristãos, eu já vou adiantando algumas coisas. Nós sabemos que nós só vamos ter um reino pleno de equidade, de justiça, no eschatos, ou no cumprimento final de todas as coisas, quando Jesus estiver reinando plenamente, quando ele for entronizado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo assim, nós consideramos que nós, como súditos do reino, e aí eu já estou me antecipando, nós temos uma participação nesse reino e uma atuação nesse reino, inclusive na sua dimensão social. Então nós temos uma responsabilidade social enquanto súditos do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pobreza ela é real, a pobreza ela existe. Agora, uma grande confusão que há no meio evangélico e entre alguns cristãos é em relação à causa da pobreza. Por que é que a pobreza existe?
chegou no Brasil, vindo da região norte, não do norte do país, mas lá do norte da América, um movimento chamado Teologia da Prosperidade, que alguns teólogos preferem chamar de Teologia da Ganância. E essa Teologia da Prosperidade, ela propagou uma relação de causa e efeito em relação à pobreza bastante perniciosa, porque ela colocou a causa da pobreza como sendo o pecado. Então sempre a pobreza é resultado do pecado, e nós vemos pela Bíblia que não necessariamente, existem tantos outros fatores, que alguns deles estão para além das condições humanas e para a escolha do homem. Então de fato a gente sabe que nós vivemos numa sociedade caída, nós temos homens pecadores. Então no sentido amplo do termo, nós poderíamos dizer que por causa do pecado nós podemos ter pobreza, mas não podemos fazer isso de uma relação, ou fazer uma relação necessária a respeito do tema. Então nós resolvemos, na primeira parte da nossa palestra hoje à noite, falar a respeito de algumas causas da pobreza. Por que é que a pobreza existe? Então, primeiramente, a pobreza existe por causa da opressão. Então às vezes a gente pensa e associa essa questão de opressão apenas a um discurso associado aos movimentos sociais e alguns movimentos mais à esquerda, mas a opressão existe, e tem versículos bíblicos que mostram inclusive a atuação de alguns juízes e de algumas pessoas que deveriam atuar com justiça em relação ao pobre e ao necessitado, e algumas pessoas atuam com jugo desigual, favorecendo aqueles que são mais poderosos. Então não vai dar tempo a gente ler todos os versículos, mas eu vou citar alguns e você vai poder ler em casa, ou mesmo abrir aí na sua Bíblia e constatar. Levíticos capítulo 19, o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. E também a questão que lá já no Antigo Testamento era criticada, a questão dos empréstimos abusivos, a palavra usura, empréstimos com usura. Então tinham algumas pessoas que tinham um poder financeiro maior, e essas pessoas extorquiam ou cobravam juros abusivos através dos empréstimos e oprimiam as pessoas. Em razão disso, algumas dessas pessoas ficavam pobres, carentes e necessitadas. Uma outra razão também em relação a essa questão da opressão como causa da pobreza é a questão dos baixos salários. Então nós vivemos numa sociedade caída, distanciada de Deus, em que a ganância é real. E perguntaram certa vez a um famoso ricaço americano quanto é o suficiente, e ele respondeu: apenas um pouquinho mais. Então, quando tem situações de guerra, por exemplo, países que vivem constantemente em guerras, então são países que não têm tempo para ter um desenvolvimento econômico, são países que não têm tempo e nem oportunidade de se desenvolverem, regiões onde tem muita seca, muita enchente, tornados, tufões, coisas dessa natureza. Então elas podem também ser regiões que, a menos que saibam lidar com essas situações adversas, são situações que geralmente enfrentam condições de pobreza. Uma outra causa da pobreza, que inclusive está na Bíblia, é a indolência, que o texto bíblico às vezes chama de preguiça, e a gente chamou aí de falhas morais individuais. Há uma questão, irmãos, que um equívoco ideológico é a pessoa geralmente atrelar a pobreza à preguiça. Pode acontecer, mas não necessariamente. Tem pessoas que vivem em condição de pobreza porque são pessoas que de fato vivem numa sociedade que tem condições econômicas e condições favoráveis para que elas se desenvolvam, mas elas cruzam os braços, não correm atrás e não buscam
se desenvolver, não buscam estudar, não buscam formação, não buscam emprego, não buscam se desenvolver. Tem pessoas que definitivamente não querem procurar emprego. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Tessalônica, ele chama a atenção em relação a isso e diz: olha, quem não quiser trabalhar também não coma. O próprio Paulo dá testemunho: trabalhei de dia e de noite para não ser pesado ao meu irmão. E nós aprendemos que o trabalho é digno e é uma dádiva divina, ainda que o trabalho pode também, como eu já falei aqui, ser um instrumento de opressão. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que existem outras causas além da indolência ou da preguiça que geram a pobreza. Como eu já falei aqui, questões de baixos salários, questões de condições de trabalho desfavoráveis, questões de ambiente, questões contextuais. Mas a pessoa também, ela pode, ao invés de trabalhar, ao invés de procurar emprego, cruzar os braços. Ou então a pessoa, ela pode ganhar o seu dinheiro e ela ser uma pessoa desequilibrada com as suas finanças. O livro de Provérbios está repleto de orientações, é um livro de sabedoria para que a pessoa saiba lidar com aquilo que lhe chega às mãos, com aquilo que ela colhe, ou com o salário que ela recebe, ou com o dinheiro que ela tem. Então, uma das palavras-chave no livro de Provérbios é a diligência, é a pessoa saber utilizar bem os seus recursos, e não trilhar o caminho da preguiça. Inclusive em Provérbios capítulo 6 está escrito: vai aprender com as formigas, ó preguiçoso. Um outro problema que tem é a pessoa que não cuida da sua casa, da sua família, não administra seus recursos e pode utilizar os seus recursos de forma dissoluta, ou seja, sem responsabilidade, e por causa disso ela pode ser levada à ruína. Então, essas questões que eu acabei de colocar é apenas para contextualizar quais são as causas da pobreza. Por que é que a pobreza existe? E eu elenquei apenas algumas delas. Se nós formos estudar mais a fundo, nós vamos encontrar muitas e outras tantas possibilidades e causas que levam as pessoas a uma condição, e principalmente a uma condição de extrema pobreza. Então, eu vou falar agora sobre a questão da ação social, que é o que nos interessa. Bem, sabemos que a pobreza é real, sabemos que a pobreza existe, mas a pergunta que eu faço para cada um de nós, para a gente refletir a respeito, é: o que é que eu tenho a ver com isso? Que é a pergunta que geralmente eu concluo as aulas, não é? No curso lá de teologia. O que é que eu tenho a ver com isso? Quando Caim assassinou seu irmão Abel, e Deus lhe chamou a responsabilidade, e ele respondeu a Deus com outra pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Eu tenho responsabilidade com meu irmão? Ele mais ou menos disse a Deus aquilo que, a pergunta que eu utilizei: o que é que eu tenho a ver com isso, Deus? Eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Então, nós vivemos numa sociedade individualista, e o individualismo, ele é muito mal para a sociedade. E o individualismo, ele nos leva a achar que nós devemos buscar apenas o nosso próprio bem, e que nós não somos responsáveis por aquilo que acontece com as outras pessoas. Então, por causa desse individualismo que está invadindo a sociedade contemporânea, algumas pessoas acham que não são responsáveis pela pobreza do outro. E aí uma ideologia humana, ela geralmente tende a culpar o outro pela sua condição de necessidade. Então, Jesus tinha identificação com essas pessoas, falava de pessoas simples, falavam de pessoas do campo, tratava da vida dos camponeses. Então, a vida de Jesus no meio dos pobres também é um sinal de que nós devemos dar a eles a devida atenção. Evidentemente, para ser justo, Jesus procurou pessoas que tinham uma condição financeira mais abastada nos tempos dele. Nós podemos dar o exemplo de Zaqueu. Jesus comeu na casa de Zaqueu,
mas aquilo levou Zaqueu a um arrependimento. Inclusive, o seu coração foi tocado e ele sentiu o peso na sua consciência da corrupção dele e quis, se arrependeu e quis recompensar, ou quis resolver aquele impasse, aquela situação, dizendo: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir aquilo que eu defraudei. Então é uma demonstração de que Jesus tinha uma atuação direta na sociedade em relação às pessoas mais pobres e carentes e necessitadas. Um exemplo disso é que Jesus alimentou uma multidão, e pelo relato bíblico dos evangelhos, me parece que não foi apenas uma vez. Então Jesus multiplicou pães, Jesus multiplicou peixes para alimentar pessoas famintas. Uma outra atuação social de Jesus é em relação ao papel das mulheres na sociedade. Uma vez um colega meu, professor, me perguntou qual a visão bíblica do Novo Testamento em relação às mulheres. E nós temos passagens bíblicas a respeito das mulheres, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres devem ficar caladas em alguns contextos, e às vezes as pessoas querem generalizar e não entendem que em alguns contextos aquela era uma orientação cultural, era uma orientação para a época. E uma das provas disso, que eu destaco sempre Priscila sempre recebeu destaque no livro de Atos dos Apóstolos, sendo uma mulher, inclusive, que ensinava, que falava a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Mas já indo ainda aqui para Jesus, eu destaco que, diferentemente da sociedade greco-romana, a sociedade daquela época, o caso de Aristóteles, que naquela época, o que é compreensível para aquela época, não dava às mulheres o devido valor, mas Jesus, contrariando esse pensamento da época, Jesus conversa com as mulheres, testemunha com as mulheres acompanham Jesus no seu ministério. As mulheres, inclusive, ajudavam financeiramente. Lucas deixa isso bem claro, que as mulheres ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Jesus está cercado de mulheres nos relatos evangélicos, e principalmente no Evangelho de Lucas. Então é uma demonstração de que Jesus sempre deu às mulheres, já naquela época, o seu devido valor. Então, isso aí é uma demonstração de que nós precisamos ver o papel e a atuação da mulher, inclusive o ministério da mulher, como algo importante na igreja. E aí destacar o papel inclusivo do Evangelho de Jesus, dando à mulher o seu espaço e a sua possibilidade de trabalhar e de atuar no reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro aspecto que nós destacamos aí sobre a ação social no ministério de Jesus é em relação à questão dos estrangeiros. Nós estamos vivendo hoje, nas várias regiões do mundo, uma espécie de nacionalismo exagerado. Não é pecado nem é errado ser nacionalista, sem problema. Nós somos brasileiros, amamos a nossa pátria, oramos pelo Brasil, evangelizamos, levamos a palavra de Deus, mas irmãos, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai para além das fronteiras geográficas. Nós não fomos chamados para sermos xenofobistas, para desprezar o estrangeiro. Já no Antigo Testamento, Deus tem uma preocupação com os estrangeiros. E ele diz: olha, vocês foram estrangeiros na terra, vocês foram estrangeiros no Egito. Então Deus chamava a atenção do povo para que o povo se responsabilizasse com as nações vizinhas e com os povos vizinhos. Então o próprio Jesus Cristo, ele chama as pessoas da sua época para alargar as fronteiras geográficas e amar as pessoas independentemente das suas linhas e das suas fronteiras. Uma prova disso é que os judeus não se davam bem com os samaritanos.
E os judeus, eles eram ultranacionalistas, e eles se achavam melhores do que todo mundo. Eles achavam que tinha melhor adoração, que tinha o melhor culto. Eles achavam até que Deus era propriedade deles. Só que os ensinamentos de Jesus contrariam isso. Jesus várias vezes, quando vai pregar o evangelho, atravessa a fronteira e leva a mensagem para os samaritanos. Jesus faz questão de atravessar e de andar por mais longe para encontrar uma mulher samaritana num poço de Siquém, lá pegando água, e para levar para aquela mulher a mensagem e trazer a mensagem de água da vida. Uma samaritana, e que depois vai se tornar uma das primeiras missionárias a levar o evangelho. A mulher sírio-fenícia, que estende a mão e pede a Jesus que se interesse por ela, uma estrangeira. Então lembrar, irmãos, que nós também devemos ter uma atuação em relação às pessoas que são estrangeiras. O mundo hoje está se cercando, e as pessoas estão se tornando cada vez mais fechadas, e algumas usam até uma justificativa econômica. Não, nós temos que fechar, temos que controlar tudo por causa das questões econômicas do país, o país pode quebrar. Irmãos, isso aí é uma preocupação dos governantes, isso aí é uma preocupação de alguns economistas. A igreja do Senhor Jesus Cristo não deve estar preocupada com essas coisas. Nós fomos chamados para largar as fronteiras, para acolher, para ajudar, para amar, para se sacrificar, para agir com graça, com misericórdia. Foi para isso que nós fomos chamados. Essas questões, essas disputas econômicas, governamentais, que se resolvem no campo da política, nós os cristãos não podemos entrar nessa, e nós temos que ter corações abertos. Nosso coração deve estar aberto. Lembrar que nós somos gentios, e a graça de Deus nos alcançou. O evangelho de Jesus Cristo veio até nós, e por isso nós devemos ir até os confins da terra, levando a mensagem de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, ainda nesse aspecto social, Jesus deu um destaque para as crianças. Nos tempos de Jesus, as crianças não tinham a devida consideração. Os próprios discípulos quiseram desprezar as crianças. Eu vou conjecturar, certamente Jesus era muito simpático, porque as crianças não se aproximam de todo mundo, não é verdade? As crianças só se aproximam de quem dá alguma abertura, faz alguma concessão. E o texto bíblico diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 15, o texto bíblico diz que as crianças queriam se aproximar de Jesus, e os discípulos ficavam impedindo que as crianças se aproximassem. E aí Jesus disse: não deixai que as crianças venham até mim. Várias vezes, quando os discípulos quiseram disputar em relação a quem seria o maior no reino de Deus, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem é que ia ser o primeiro ministro, o segundo, quem ia ficar no primeiro escalão, Jesus disse: olha, o reino de Deus não é assim. Quem quiser ser o maior, seja o menor. E pegou uma criança e colocou no meio deles. Então Jesus compara os súditos do reino dele às crianças. E daí, irmãos, nós precisamos ter uma preocupação, e ministérios também que se preocupem com a infância, com as crianças que estão em condição de abandono, com as crianças que estão em condições de extrema pobreza. Qual será o futuro de um país que não cuida das suas crianças, que não investe na educação das suas crianças, na formação das suas crianças? É um futuro trágico, é um futuro dramático. Então é urgente
que a igreja também tenha atuações, projetos, ações que se voltem para as crianças. Do mesmo jeito que Jesus incluiu as crianças, chamou as crianças para si. Então nós precisamos nos preocupar e nos responsabilizar por essa causa. Jesus se interessou pelas pessoas doentes. Uma das enfermidades que mais impedia as pessoas de se aproximarem uma das outras no tempo de Jesus era a lepra, porque havia regulamento ou regras, inclusive para a questão da pessoa com lepra, sobre o campo de atuação onde ela poderia se movimentar. Então geralmente eram pessoas que ficavam à margem da sociedade, eram pessoas que ficavam distantes, eram pessoas que iam morar lá no fim da cidade, onde ninguém ia. O que me chama a atenção em Jesus é que ele vai até essas pessoas. Jesus toca nos leprosos, Jesus se aproxima dos leprosos, Jesus cura os leprosos. Os leprosos, eles tinham, além da questão da enfermidade, eles ainda tinham a questão religiosa, porque eles eram considerados pelas leis antigas da religião judaica, eles eram considerados impuros. E a pessoa que tocasse num leproso naquela época era considerado impuro. Agora, irmãos, Jesus não estava preocupado com essas coisas, porque a maior lei que Jesus veio pregar foi a lei do amor. E o amor não vê esse tipo de barreira, o amor não vê esse tipo de impedimento. E aí Jesus curou os leprosos, Jesus se aproximava dos doentes. Jesus não curou a todos, não vou dizer que a cura de Jesus era em larga escala, não, a gente vê passagem bíblica que ele curou algumas pessoas, porque a cura também é um sinal de que ele era um Messias. Mas o fato de Jesus dar o devido valor às pessoas doentes não deve nos passar de forma desapercebida. Daí a importância do ministério nos hospitais, do ministério de visita aos enfermos, da atuação de cura, mas também de assistência às pessoas que precisam de um medicamento, de um remédio. Então a igreja deve despertar para esse tipo de ação. Infelizmente, irmãos, a sociedade caída, distanciada de Deus, individualista, as pessoas que só pensam em si mesmo, como é que fica no final das contas? As pessoas dizem o seguinte: bem, criança, idoso, doente, está fora do campo de produção econômica. A criança não produz, o idoso já na sua velhice, aposentado e às vezes com uma aposentadoria vergonhosa que não lhe dá condições sequer de comprar os medicamentos. E as pessoas doentes, que algumas delas não podem trabalhar, pessoas que estão enfermas, doentes, não podem trabalhar. Então essas pessoas tendem a ser vistas de forma negativa pela sociedade, por causa da visão produtivista. Mas, irmãos, como igreja, a atuação da igreja, e a igreja só é igreja se o enfoque dela for diferenciado em relação a essas pessoas. E a igreja não pode deixar de ser igreja, porque a igreja só tem valor no mundo, ela só salga, ela só é luz se ela fizer diferença em relação à sociedade. Então aquelas pessoas que a sociedade não dá o mínimo valor, que a sociedade não olha para elas, a igreja tem que se preocupar com essas pessoas, tem que se voltar
para essas pessoas, tem que se responsabilizar com elas. Jesus criticou a ganância. Irmãos, a ganância é uma coisa tão perigosa na sociedade, e algo que me preocupa, porque a ganância conseguiu se infiltrar dentro da cristandade, com ares de prosperidade. Felizmente a nossa igreja, e eu louvo a Deus pelo ensino bíblico teológico nas nossas igrejas, acordaram para isso, e cedo a nossa igreja abriu os olhos, porque várias igrejas, algumas evangélicas, outras nem tanto, absorveram uma teologia que julga as pessoas pela quantidade de bens que as pessoas têm ou deixam de ter. Avaliam a espiritualidade da pessoa pelo carro que ela tem, pela casa que ela tem. E para tristeza de muitos, às vezes essas pessoas que meteram a cara e correm atrás apenas de riqueza e prosperidade, são as pessoas que o nível de espiritualidade está mais decadente, porque colocaram o dinheiro, mamon, acima de Deus. Então eu desafio você a ler os evangelhos e observar quais são os ensinamentos de Jesus em relação ao dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro, mas na maioria das vezes que Jesus falou sobre dinheiro nos evangelhos, foi reprovando a ganância, reprovando as pessoas que colocaram o seu dinheiro, o seu coração apenas nas riquezas. Jesus chamou o reino das riquezas de mamon, e Jesus disse até que ninguém poderia servir a dois senhores. A mensagem de Jesus é clara, é nítida, e muitas pessoas têm perdido o caminho, a orientação espiritual, porque se deixam conduzir e se deixam levar pela ganância. Jesus falou muito contra a ganância dos ricos, e principalmente por eles não darem o devido valor e a consideração aos mais pobres. Um caso bastante claro e evidente é quando Jesus fala ao jovem rico, lá em Lucas capítulo 18: Senhor, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Pegue o que tu tem e vai distribuir com os pobres. Irmãos, é o evangelho, é a mensagem de Jesus. Se não fosse no evangelho de Lucas, eu ia dizer, não foi bem isso que Jesus quis dizer, não, mas foi isso que Jesus disse mesmo. Olha, você quer me seguir? Abra mão de tudo, venda tudo aí, entrega para os pobres. E aquele jovem não quis seguir a Jesus, a razão, porque o seu coração estava nas riquezas. E Jesus diz: olha, onde é que você vai entesourar? Entesoure no céu, entesoure no céu. O ladrão não corrói, não é? O ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. É o ensinamento de Jesus, é o ensinamento dos evangelhos. Vamos caminhar. Eu vou falar agora e vou destacar alguns pontos em relação à ação social da igreja. Primeiramente, Atos capítulo 2, nós temos o relato da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, e quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e a igreja a partir de ali, conduzida e orientada pelo Espírito Santo, ela passa a desenvolver a koinonia. É uma palavra interessante, é uma palavra grega, e eu peço para que você procure um bom dicionário bíblico teológico, dicionário de língua portuguesa não, dicionário bíblico teológico, dê uma olhada no significado da palavra koinonia, ou comunhão no grego.
A palavra koinonia no grego, irmãos, não significa apenas a gente se reunir, estar juntos aqui conversando, não. Pode procurar em qualquer bom dicionário exegético. A palavra koinonia diz respeito também à partilha. E partilha se referindo a questões de alimento, de necessidades. Então, a koinonia plena, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, e aquilo que era vivido pelos apóstolos da igreja primitiva, era partilhar. De modo que o texto bíblico diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que não havia necessitados entre os irmãos de Jerusalém. Vai ter uma hora que vai ter, mas naquela hora, naquele momento não tinha. E não tinha porque os irmãos estavam preocupados uns com os outros. Lucas é enfático ao declarar que não havia necessitados entre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Ecoando, irmãos, um texto lá de Deuteronômio, no capítulo 15 e no versículo 4, Deus dando uma orientação para o povo de Israel no Antigo Testamento: olhe, é uma vergonha ter pobres no meio de vocês. Então, o desejo de Deus não é que houvesse, ou que haja, ou que exista pobres no meio de nós. Existem. Nós não podemos erradicar a pobreza, mas nós não podemos nos acostumar com ela. Não podemos naturalizá-la, não podemos aceitá-la como se fosse algo normal, não podemos deixar de agir, de ter uma atuação social em relação aos mais pobres. O ministério da diaconia, irmãos, eu vou chamar a atenção para a gente refletir juntos. Qual o papel dos diáconos na igreja primitiva? Servir às mesas, distribuir o pão, o cálice. Era só esse? Não, irmãos. Era também esse. Mas o diaconato ou a diaconia está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. A diaconia foi criada para solucionar um problema social que havia dentro da igreja primitiva. A questão do cuidado com a distribuição dos suprimentos e dos mantimentos para as viúvas. Pode ler na sua Bíblia, Atos capítulo 6. Então, a diaconia já surgiu na igreja primitiva para responder a uma demanda social. E os apóstolos dizem que é um importante negócio, que é algo muito importante, que é algo sério. Daí, irmãos, eu chamo a atenção de nós diáconos, porque em sentido amplo todos nós somos diáconos. Não devemos nos preocupar apenas em distribuir o pão, o cálice e fazer as coletas na hora do culto, da oferta. Nós precisamos também ter um campo mais alargado, prestar atenção nos irmãos da igreja, aquele irmão que está mais carente, mais necessitado, trazer as demandas para o pastor, para ver como a igreja pode responder e atuar. Evidentemente a igreja não pode solucionar tudo, eu vou falar daqui a pouco, mas a igreja precisa ter um critério, e se for o caso, se não puder ajudar todo mundo, ter uma triagem, como acontecia lá na igreja primitiva. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 a 16, o apóstolo Paulo dando orientações expressas a Timóteo. Olha, Timóteo, se preocupa aí, meu irmão, veja aí a questão da pobreza. Irmãos, Paulo preocupado com os pobres da igreja. Paulo escreve aos Gálatas: olha, não esqueça dos pobres. Irmãos, isso não é coisa do outro mundo, não é Bíblia, é Evangelho, é Novo Testamento. Exercitem a generosidade, tenham cuidado com as viúvas, porque as viúvas eram as mais carentes naquela época, numa sociedade patriarcal. As mulheres dependiam dos proventos dos seus maridos, ficavam viúvas, não tinham assistência social, não tinham seguridade social.
e a igreja precisava ajudar. Está aí Gálatas 6:10. Não se esqueçam dos pobres. Está aí na sua Bíblia, pode olhar. A dignidade da vida, irmãos. Nós devemos valorizar a vida humana. Valorizar a vida humana. E eu digo, dentro do útero e fora dele. Tem gente que fica preocupado só se vai abortar ou não vai abortar. Nós somos pró-vida, irmãos. Pró-vida. Pronto, vou chegar. Aí vejam só, nós temos a atuação, preocupação com a questão da criança no ventre, mas às vezes a gente esquece da vida fora dele. O irmão Teixeira destacou aqui muito bem. O idoso, olha, irmão, eu ia falar para o final, mas já vou me adiantar. Eu estava lá num evento de ação social da igreja na nossa capital, e me chamou a atenção de ver que a nossa igreja sede aqui tem um trabalho em relação aos idosos, lá em Natal, né? De acompanhar. A igreja precisa acudir crianças, idosos. Eu tenho destacado inclusive todas as áreas, para que a gente possa pensar em projetos. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Para que de repente alguém que está me assistindo pela TV, me ouvindo pelo rádio, ou aqui à noite nessa plenária, possa ser despertada para fazer um projeto. Eu vou fazer um projeto de atuação para trabalhar com os idosos da igreja, ou então com as crianças, com os doentes. Então nós precisamos desenvolver atuações práticas, direcionadas e projetadas. Porque um dos nossos grandes problemas é que a gente às vezes fica pensando e assim não faz, e às vezes não planeja como executar. Então isso aqui é uma palavra de despertamento mesmo. Isso. Eu sei, a gente pode destacar isso aí mais adiante. Pronto, é verdade, irmão Teixeira. Então a questão do amor a Deus, a todas as criaturas. Deus é amor, devemos amar a todos. Já falei da questão dos estrangeiros. Jesus foi estrangeiro, Jesus foi refugiado. Eu disse isso uma vez, aí alguém disse: e onde é que está isso? Ora, quando Herodes perseguiu as crianças, Jesus foi levado para onde? Para o Egito. Então está aí, ó, Jesus foi refugiado. Queridos, a fé sem as obras é morta. Tiago diz isso. Você tem fé? Tenho. Então cadê a sua fé? Mostra a sua fé com as obras. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que eu tenho vergonha dela, mas eu conto sempre quando falo em ação social. É aquela história: tinha um católico, tinha um espírita e tinha um evangélico. Cada um tinha um pão. Passou um necessitado, chegou lá na porta de um católico, disse: olha, você tem alguma coisa? Não, não, espírita. Aí o espírita crê na doutrina da reencarnação, da progressão espiritual. Tinha só um pãozinho. Aí disse aqui: olha, eu só tenho esse pão, mas para minha alma ascender, o pão é seu, coma. O católico, eu fui católico, praticante, eu sei que é uma confusão. Não tem certeza às vezes se... confusão nesse aspecto soteriológico. Eu sou salvo pelas obras, pela fé, pelas obras, pela fé. Então ele tinha um pão. Ele disse: olha, como eu não tenho certeza se é pelas obras, ou se é pelas caridades, ou pela fé, eu parto o pão no meio, você come a metade e eu como outra metade. No outro dia, na casa de um irmão, bateu na porta. Aí o irmão, olha, a teologia na ponta da língua, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Ele só tem um pão. A pessoa pede, ele diz: eu só tenho um pão, vou comer e vou orar por você.
que não seja assim, irmãos, porque Efésios capítulo 2, versículo 10, que está bem coladinho do 8 e o 9, diz que nós fomos criados para as boas obras. Eu não faço obras, boas obras e caridades para a salvação, nem para a progressão da minha alma, porque o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Mas porque eu fui salvo, eu tenho que estender a mão e tenho que ajudar o próximo, né? Aí é o fruto, a ação do Espírito. Então, a fé sem as obras é morta. Tiago 2:17. A graça do Evangelho deve nos motivar à generosidade, pois dar é mais bem-aventurado do que receber. É bom, irmão, você poder ajudar. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós vivemos hoje uma época de polaridade política e ideológica no país. Nós fomos chamados para reconciliar, para amar todos, para ajudar todos, até aquela pessoa que você não concorda, que não partilha das suas ideias, nem dos seus ideais. Mas nós, como cristãos, fomos chamados para o amor, não para a segregação. Nós precisamos, irmãos, atuar, inclusive, para a mudança, não apenas para o assistencialismo, a assistência social, a ação social é importante, mas nós precisamos compreender que as estruturas humanas estão caídas. Então nós precisamos mudar a sociedade, inclusive, sabe como? Escolhendo melhor os nossos representantes, sabendo escolher as pessoas em quem nós devemos votar, pessoas comprometidas com o bem comum, pessoas comprometidas com o bem-estar social, não pessoas que apenas queiram locupletarem-se ou enriquecerem e apenas terem o seu bem em detrimento das pessoas mais pobres. Não dá para eu avançar, mas eu quero começar a concluir destacando o seguinte. Tomar logo um gole d'água. Eu vou ler 2 textos. Eu apenas citei vários versículos, porque eu sabia que não teria tempo de ler todos. Depois essa projeção vai estar disponível nas redes sociais. Esses slides eu vou disponibilizar no site da igreja, e você vai ter esse material para acompanhar. Eu vou ler Isaías, capítulo 1, acompanha aí na sua Bíblia, o livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 17, que diz assim: e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. É a Bíblia. E algo que me chamou a atenção nesse versículo é que diz aprendam. Então a ação social é algo que se aprende lendo as escrituras e se aprende praticando, fazendo projetos, desenvolvendo projetos e atuações, arregaçando as mangas e fazendo e praticando. Então é assim que se faz. Um outro versículo que eu destaquei, que tem sido um arauto e que tem inspirado a minha vida, é esse versículo aqui de Amós. Tem um texto lá de Amós que fala sobre a justiça, é um versículo que eu gosto muito, mas eu descobri esse versículo em Amós 2:7 e que me empolga muito. Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 6. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas, que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Aí o versículo 7. Perseguem e humilham os pobres, e fazem injustiças contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos,
e assim envergonham o meu santo nome. Grave bem esse versículo 7. Por que é que eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7? Porque esse versículo 7, Amós, Deus usando Amós, ele tanto destaca o aspecto moral quanto o aspecto social. E eu vou dizer, irmão Teixeira destacando aí a preocupação com a nossa igreja, mas eu vou dizer, irmãos, a igreja evangélica tem um débito, e não vamos dizer que é nós aqui não, a igreja evangélica tem um débito. E qual é o débito da igreja evangélica? Ela é muito preocupada com as questões morais, ela se preocupa com as questões morais, e está aqui. Então a preocupação moral é legítima, é bíblica, é escriturística, mas a gente não se preocupa com as questões sociais com a mesma intensidade que a gente se preocupa com as questões morais. A gente está preocupado com quem está casando com quem, se vai casar, se vai ter casamento desse com aquele, etc. Mas o pobre padece, o pobre é explorado, o pobre é privado dos seus direitos, da sua condição, e a gente cala a boca e não diz nada. É Bíblia. E por fim, para a gente concluir, olha, irmãos, de onde eu tirei muita coisa que eu falei aqui hoje à noite. Eu tenho uma biblioteca dessa área, que eu já venho lendo há vários anos, é uma área com a qual eu me identifico, é uma área que me empolga, e eu tenho aqui alguns livros que eu sugiro aos irmãos. Pouca gente sabe, está vendo aquela Bíblia ali, olha? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que foi lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É a nova tradução na linguagem de hoje. Na capa dela está escrito: Bíblia Sagrada, Pobreza e Justiça. Tem estudos, alguns estudos bíblicos sobre essa questão de pobreza e justiça, e todos os versículos bíblicos que falam sobre questões de pobreza e de justiça estão sublinhados. Então, se você se interessa por esse tema, quer ver o que as escrituras dizem a respeito do assunto, adquire essa Bíblia. Ela é um preço popular, é um material simples e um preço acessível. Então, Bíblia Sagrada, Pobreza e Justiça. Mais de 2.000 versículos na Bíblia destacam a questão da pobreza e da justiça social. Aquele livro ali, Justiça Generosa, é um livro do Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano lá dos Estados Unidos. Boa parte do que eu disse aqui hoje à noite, eu me inspirei no livro Justiça Generosa do Timothy Keller. Eu recomendo com entusiasmo, adquira e leia. Aquele livro ali, da editora Mundo Cristão, Igrejas que Transformam o Brasil. Quem tem interesse de atuar na área social, cada capítulo desse livro é mostrando projetos práticos que deram certo da atuação da igreja na ação social. Adquira o livro, quem sabe você se inspira e pode fazer alguma coisa semelhante. O Reino de Deus e a Transformação Social, é um livro que foi publicado pela editora Ultimato, e também mostra como a igreja pode agir para mudar e transformar a sociedade. Venha o teu reino. Esse livro foi publicado recentemente, é uma coletânea de artigos publicado pela editora Ultimato, e mostra como nós podemos já antecipar o reino de Deus na terra, atuando hoje em projetos sociais que possam diminuir as questões e os problemas sociais que nós enfrentamos na nossa comunidade. Esse livro aqui, irmãos, mudou a vida de muita gente. É uma pena que ele esteja fora de catálogo. Ele foi publicado em português há algum tempo. Talvez você consiga um exemplar dele aí na internet, em algum lugar. Tomara que ele seja reeditado. É um livro que mudou a vida de muitas pessoas. Muitos pastores foram tocados com esse livro, chamado
Cristãos Ricos em Tempos de Fome. É de um pastor chamado Ronald Sider, e esse livro mostra por que é que a pobreza existe, como a igreja atuar e como a igreja se responsabilizar. Hernandes Dias Lopes, a maioria de nós aqui lê Hernandes Dias Lopes, ele tem uma coleção de comentários. Se você quer ler um comentário sobre ação social, procure o comentário do livro de Amós. É interessante, vai mudar a sua cabeça e você vai ver muitas coisas de forma diferente. E por fim, o pastor Antônio Carlos Costa, que é um autor que eu tenho lido muito. Eu estou terminando de ler o 3º livro dele agora. Eu li Convulsão Protestante, estou terminando de ler a Zohag. Nesse livro, Convulsão Protestante, o subtítulo, olhe, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Ele é organizador de uma ONG chamada Rio de Paz, lá no Rio de Janeiro, e que trabalha com essas questões todas de ação social, e ele é uma pessoa engajada nesses projetos. Queridos, concluindo, muitos cristãos não sabem, e é por isso que a gente tem que passar aqui para dizer: existem instituições evangélicas que têm um campo de ação social histórico e reconhecido pela sociedade. Se informe, busque se informar. Entre eles eu destaco Compassion, libertando crianças da pobreza em nome de Jesus. A Compassion é uma organização internacional evangélica que trabalha libertando crianças da pobreza e atuando nessa área. Outra área, Visão Mundial, é uma área também que trabalha com adoção de crianças pobres em regiões vulneráveis, que você pode entrar no site e adotar uma criança. Você manda 50, 100 reais e você pode adotar uma criança, e ela pode ajudar a ter uma escola e pode ajudar a se desenvolver. Nós evangélicos às vezes atuamos no campo social, mas como nós somos ainda iniciantes, vamos reconhecer, estamos aprendendo a fazer ainda. A RENAS é uma organização que ela congrega várias igrejas evangélicas. Existem RENAS em vários estados do país. Infelizmente, ou por enquanto, a gente não tem uma RENAS aqui em Mossoró, mas eu sonho que a gente tenha. Eu conversei com o presidente da RENAS do Brasil em Natal, num evento, e ele disse: vamos levar a RENAS para Mossoró. São igrejas evangélicas trabalhando de forma integrada em prol da ação social. E digo a vocês, irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Natal tem um trabalho de parceria com a RENAS, com os idosos, irmão Teixeira. Nosso pastor Martins, eu estava no evento, e para minha surpresa, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus veio dar o testemunho de um trabalho que ela está fazendo em parceria com a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. E por fim, a Rocha Internacional. O que é isso? Alguns evangélicos são tocados pela área ambiental. Aí dizem: não, eu não quero me meter com Greenpeace, com esses movimentos que dizem que a natureza é a nossa mãe, não dá certo para nós, tal. Existe um movimento ambientalista evangélico chamado a Rocha. E esse movimento evangélico congrega vários cristãos que dizem o seguinte: a natureza é criação de Deus, e nós fomos colocados como mordomos, somos responsáveis pela criação, então não vamos destruir nem depredar a natureza. Então, se você tem interesse, busque se informar. Rocha Internacional. Por fim, eu agradeço a todos a paciência. Eu acho que nós praticamente não teremos tempo para as perguntas, porque eu me alonguei um pouco mais do que necessário. Agradeço a paciência, a atenção de cada um de vocês, e dizer que o evento continua. Aí está a nossa programação. Eu retorno a oportunidade para o pastor Fábio Henrique, o nosso diretor do CETADEM, e
conto com as orações de cada um de vocês. Vamos trabalhar em prol do reino de Deus e vamos ser despertados para a ação social da igreja em nome de Jesus. Amém.